Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui para a semana. Primeiramente, acho que o mais importante é a gente dar uma olhada no Bitcoin. Depois do rompimento importante dessa linha de tendência aqui, o gráfico ele seguiu um período lateral, né? Ele está seguindo aí uns dias de lateralização, sem muita movimentação, ainda um pouco tentando entender o que vai acontecer. Atingimos a média móvel, que aqui é uma média, se não me engano, aritmética simples de 20 períodos da banda de Bollinger, e falha a memória agora, mas é a marcação da banda de Bollinger já agora muito apertada, o que significa dizer que essa lateralização pode durar mais alguns dias para que a banda de Bollinger se junte mais um pouco, certo? E aí posteriormente haja a ruptura dessa banda ou para cima ou para baixo, isso aí a gente nunca pode afirmar aqui. Mas essa lateralização aqui tem tudo para ser uma lateralização de alta, né? Subiu, consolidou e voltou a subir. Pelo menos tem tudo para ser isso, assim nós torcemos que seja. MACD confirma, RSI confirma. Semanal tem aquilo que eu já estou falando para vocês há semanas a respeito de ser um evento único na história do Bitcoin. Caso a gente venha buscar um novo fundo histórico, certo? A gente vai entrar pela segunda vez no sobrevenda e isso não é comum de acontecer. E o que a gente tem para a semana aqui? Vamos dar uma olhadinha. Eu separei algumas criptos que eu estou de olho. Primeiramente, a honrada da semana foi a BNB, né? A gente falou, eu fiz até a linha traçada aqui da onde era possível um fechamento de ordem. E lá embaixo também a abertura de ordem buscou exatamente, até um pouco abaixo da zona que eu falei que não queria operar, mas buscou parcialmente ali. Então pegamos uma belíssima operação, sim. Parabéns a quem acreditou e pegou. Felipe, mas e quem ainda está com a operação aberta? Bom, quem ainda está com a operação aberta pode pegar, traçar uma Fibonacci aqui e fechar ela próximo a 618. Aqui alguma coisa entre a 618 e a 786, mas isso depende do Bitcoin fazer aquele padrão de alta que a gente conversou. Aí pode ser que você tenha uma oportunidade de fechar aqui entre 340 e 365, ok? Eu já fechei em 300 porque, né? O negócio é trabalhar com o que a gente já sabe. Primeira cripto que eu estou de olho essa semana, Kusama. Por que eu estou de olho nela? Bom, simples. Fez o fundo, beleza? Depois ela fez um fundo duplo. Depois ela formou uma zona de resistência, agora ela rompeu essa zona de resistência e está tentando confirmar essa zona como suporte. Se isso aqui acontecer, a gente tem uma operação interessante aí, porque o que a gente vai fazer nesse cenário aqui? A gente vai traçar uma extensão de Fibonacci do fundo até o rompimento dessa resistência. E aí a gente tem um alvo entre 100 e 200% da Fibonacci. Então eu tenho um alvo aqui que vai de $30 até $34 para executar, certo? Então vale muito a pena a gente ficar de olho nessa operação aqui. Stop eu colocaria mais ou menos aqui embaixo, porque, né, se perder isso aqui invalidar, aí beleza, não confirmou como suporte, né? Ele confirmou, foi um falso rompimento todo esse cenário aqui. Falsos rompimentos acontecem, são normais, para isso que existe o stop, né? MACD confirma, RSI também confirma a continuidade de alta. O que não está deixando muito tranquilo essa operação é o volume. O volume em si está um pouco baixo e ele pode ser o grande vilão aí de uma possível formação de novo suporte nessa zona aqui. Ele que seria o ponto que a gente precisa ficar de olho. Mas se por acaso o Bitcoin começar a deslanchar para cima e buscar a região ali dos 16.800, essa cripto vai ganhar uma boa capitalização de mercado e essa operação aí tende a dar muito bom pra gente. De qualquer forma, a gente fica de olho. Quant, que há 70 mil anos atrás, neste mesmo quadro, eu tinha falado para vocês que ia buscar a região dos 130, quando nós estávamos bem aqui em cima, em 170, não falei? Eu sei que eu falei, pode ficar tranquilo, procura aí o vídeo que você vai ver. Falei exatamente isso, falei, vai buscar pelo menos a região dos 130, tá aqui até a linha desenhada aqui. Acabou que ela desceu um pouco mais, né? Ponto aqui, mais ou menos igual a Kusama, fundo duplo, formação de resistência, mas nesse caso ainda não rompeu. Então você ainda tem a oportunidade de esperar o rompimento e a formação do suporte. Eu só vou entrar nessas condições aqui, beleza? Rompeu, formou suporte,
Confirmou essa região daqui como nova zona de suporte, aí eu vou entrar pensando em uma segunda pernada de alta, estopando obviamente aqui embaixo. E qual seria essa pernada de alta, Felipe? Bom, mesmo quesito, a gente vai lá, traça uma Fibonacci e a gente tem alvos entre 150 e 176 ali para poder executar esse lucro aqui. Então, entre um e outro seria mais ou menos o que eu esperaria, certo? Para uma segunda pernada de alta. Mas, nesse caso aqui, a Kusama ela já rompeu e já está tentando formar uma zona de suporte aqui. A Quant ainda não. Então, eu vou aguardar até que isso ocorra, até porque essas operações aqui têm o seu risco mais elevado. E quando você tem um risco mais elevado, mas por que tem um risco mais elevado, Felipe? Porque todas dependem do Bitcoin. E nesse momento o Bitcoin está tentando entender o que ele quer da vida dele, né? O Bitcoin é um adolescente que ainda não sabe o que quer da vida. E aí pode ser que ele caia, pode ser que ele suba, né? Ninguém sabe essa resposta exata. Se a gente soubesse, estava todo mundo milionário. E nesse cenário a gente tem que se posicionar da forma mais inteligente possível. Então a forma mais inteligente possível é igualmente a mais segura, né? Então eu vou aguardar até que haja o rompimento, até que haja a confirmação gráfica. Eu posso perder ali aquela margem de 5 a 10% de lucro inicial? Posso. O importante é que eu faça uma operação que me permita deitar na minha cama e dormir em paz, sabendo que a chance de eu perder dinheiro nessa operação é bem menor do que a chance dela dar certo. Isso é risco-retorno, entendeu? Próxima cripto. Algorand. A Algorand, ela tá num cenário que a gente chama de megafone. Eu vou até botar no semanal. O que é um megafone, Felipe? É isso aqui, ó. Quando o gráfico ele vai fazendo topos e fundos cada vez maiores. E esse megafone pode durar muito tempo. O ponto aqui é que a gente encostou na borda inferior desse megafone. Então, se o Bitcoin permitir uma continuidade de alta, a tendência é que a gente venha buscar a banda superior do megafone, que é onde eu vou fechar essa operação. Só que nesse cenário aqui, a banda superior do megafone entrega para a gente brincando, caso a gente faça aqui no rompimento do candle semanal, que é uma entrada safe do safe, quase 100% de lucro. Ah, Felipe, mas vai chegar lá? Bom, a gente tem um padrão que já aconteceu 1, 2, 3 vezes. Temos uma evidência gráfica de que pode acontecer uma quarta. Não há obviamente aqui, bater o martelo. Não, vai acontecer. Pá, não, calma. Mas a gente tem uma evidência gráfica de que pode acontecer. E temos uma evidência gráfica também de que tocamos o fundo. E aí o que a gente precisa, pelo menos agora, para entrar safe, para entrar bem? A gente está olhando essa zona de lateralização aqui e está esperando uma decisão gráfica em relação a ela. O que a gente pode analisar logo de cara? Houve uma bela divergência gráfica, ó, fundo, beleza, fundo, e aqui um fundo menor, porém com um fundo maior. O que isso quer dizer, Felipe? Isso quer dizer que houve uma divergência gráfica, isso quer dizer que houve força, perda de força do caráter vendedor. Só que a gente não é bobo, né? Por mais que esteja no fundo, as linhas de MACD estejam próximas a romper, o volume já esteja pouquíssimamente eficaz, tudo indicando que isso aqui de fato é um fundo. O que a gente precisa para poder ter uma operação eficiente? Da confirmação. Então, se lateralizar, romper isso aqui, a gente pega aqui, estopa aqui embaixo. Por que estopar? Porque ninguém é dono da verdade. A gente aqui está trabalhando como profissional, entendendo que pode dar bom, como pode não dar, né? E a gente vai querer buscar, obviamente, a banda superior aqui, próxima a essa zona aqui, um pouco mais acima dela, certo? Lá na zona dos 44 centavos ali, 45, né? Porque 50 vai gerar aquela zona de resistência que a gente já sabe, 50, 60, 65, tudo isso aí gera zona de resistência e suporte. E vai ser uma belíssima operação. Com certeza que vai ser uma belíssima operação. Então estou de olho para ela nessa semana também. Não abri nenhuma dessas operações ainda que eu mostrei para vocês. Eu estou apenas estudando. O objetivo deste quadro é dar material de estudo para vocês. Não saia entrando em nada que vocês viram aqui nesse canal, certo? Vocês não me pagaram para pensar para vocês, certo? Então
Eu estou pensando aqui o que eu vou fazer para mim, estou divulgando para vocês, para que vocês tenham material de estudo, para que vocês sentem na frente do gráfico e vejam se tem sentido para você. Porque se você não vê sentido em nada do que eu estou falando, por favor, não entre. E é assim que a gente opera no mercado financeiro. Show? Preciso manter sempre a noção da gestão e da responsabilidade em pauta, todo santo vídeo. Tem que entender que eu estou lidando com pessoas que já operam há muito tempo no mercado, que vão pegar o que eu estou falando aqui, vão sentar, vão estudar, pô, aqui, boas dicas, vamos dar uma olhada. Mas eu também estou trabalhando com gente que está chegando agora no mercado e não entendeu que, pô, tudo aqui é mais material de estudo do que diquinha, certo? Então, chama na responsabilidade, porque no fim das contas é o seu dinheiro. Eu sei quanto que eu vou perder caso eu perca numa operação dessa aqui. E perder é factível. Parte do processo de ganhar dinheiro significa aprender a perder dinheiro. Não tem como a gente fugir disso. Dado o disclaimer, vamos à última cripto da nossa lista, HBAR, que se encontra no mesmo cenário de todas as outras. A peculiaridade dela é que dessa vez foi um fundo triplo. Deu muito mais força para a nossa noção de que isso aqui é um fundo, beleza? Mesmo esquema, rompimento das linhas do MACD, volume, RSI, mas mesma problemática, que é o que? Aguardar o rompimento e a formação de um suporte gráfico. Então, mesma coisa que está rolando na Kusama, mesma coisa que está rolando na qualquer outra cripto, não lembro, vocês viram aí. Essa problemática de ter que aguardar a formação de um suporte acima de um nível de resistência. É uma problemática saudável, né? Porque se não for para emitir um sinal de compra aqui, ela vai entregar tudo. E aí você vai estar feliz porque você não entrou em uma operação que te deu prejuízo. É assim que funciona, beleza? Alvos gráficos aqui. A gente tem coisas ali próximos a 100%, né? Entre 60 centavos e 68 centavos, então temos uma belíssima zona de possível execução de lucro aqui, certo? Um tradezinho que tende a dar certo, a HBAR já é uma que eu quero carregar muito para o longo prazo também, é uma cripto muito boa, tem fundamentos interessantes e uma noção extremamente utilizável, então eu gosto dela. Temos bons ventos favoráveis ao Bitcoin, claro. Tudo aqui depende de confirmação ainda. A gente precisa muito esperar que o gráfico nos dê a condição certa para entrar, para operar. Mas nesse cenário que a gente está aqui, alguma dessas operações aqui tende a dar muito certo. Material de estudo, estudem com muita calma. Esperem as confirmações. Finalizando, eu quero ver duas coisinhas com vocês. Primeiro, zonas onde o Bitcoin está mostrando mais continuidade de ordens. A gente tem uma belíssima zona de resistência na região dos 16.850, o que coloca alguma dessas operações aqui, pelo menos os alvos delas de maior impacto, lá em cima, por exemplo, 200%, como um pouco mais difícil, porque se a gente está formando uma zona de resistência pesada aqui em 16.800, a maioria desses alvos só seria atingida se a gente rompesse os 17.000. Com essa quantidade de ordens aqui sendo colocadas próximos a 16.800, não vai romper no primeiro toque. Ou seja, fica extremamente visível. Vai tocar aqui e vai entregar tudo. Inclusive, vou até estopar algumas coisas minhas aqui. Temos um ponto de controle em 16.200, né? Interessante para quem quer abrir ordens de long. Um segundo ponto de controle em 16.000 e a nossa resistência, perdão, nosso suporte de maior força lá em 16.800 aproximadamente. Então, esses são os valores que a gente tem para olhar por agora, né, dentro do Bitcoin. E deixa eu dar uma última olhada aqui no long e short. Como é que tá essa situação aqui? A gente teve uma bela proeficiência de short pro dia de ontem, mas parece que está bem de igual para igual, sem muita movimentação nem nos shorts, nem nos longs. O que é interessante, porque o gráfico fica à mercê de quem dá mais, né? Não existe uma força impulsionadora para o Bitcoin nesse momento. Então é interessante que o long e short continue pelo menos numa zona de 50% para o gráfico poder trabalhar um pouco mais calmo. Bom, é isso. Eu espero que agregue no conhecimento de vocês, que vocês entendam tudo que a gente conversou aqui, certo?
todo o conceito das criptos e por que você precisa ter muita paciência na hora de operar. E se foi útil para você, por gentileza, deixa o seu like, segue se você não é inscrito, compartilha esse vídeo e valeu, tamo junto.